Uma das primeiras coisas que a gente começa desmistificando é a diferença entre lucro e caixa. Muita gente não sabe a diferença entre o que é lucro na empresa e o que é caixa, justamente por não entender os regimes que existem dentro de qualquer empresa. Então, toda empresa tem regime de caixa e regime de competência. E aqui agora eu vou mostrar para vocês a diferença entre os dois. Quando a gente fala de regime de competência, nós estamos falando de relatórios como o ADRE, que levam em consideração a data que o título ocorreria. Ou seja, a DRE ela vai saber que você fez uma venda de R$ 90.000, mas ela sabe só que você fez essa venda de R$ 90.000. Mas em quantas vezes você parcelou? Isso foi pago em 30, 60, 90, 120? Tá aí a grande diferença entre os dois regimes. O regime de competência, ele leva em consideração quando era para ter sido ocorrido o lançamento financeiro, e o regime de caixa é quando ele realmente aconteceu. Se a gente for notar a diferença, a gente vê que no regime de competência a venda de R$ 90.000 aconteceu, mas no regime de caixa ela foi paga em 30, 60, 90, 120. Então, quando eu analiso somente a DRE, eu estou olhando uma visão falsa da minha empresa. Eu estou olhando a minha empresa pelo lado ruim, porque eu estou analisando o que deveria ter acontecido. Mas quando eu olho para os relatórios em regime de caixa, eu estou vendo realmente o que aconteceu no meu negócio. Então, para ficar claro para vocês, todas as vezes que você estiver analisando um relatório de balancete, ou todas as vezes que você estiver analisando um relatório que leva em consideração quando o título realmente aconteceu na conta bancária, você vai estar falando do regime de caixa. E sempre que você estiver olhando para uma DRE ou para relatórios que levam em consideração a data do fato, você vai estar olhando para relatório de competência. É por isso que os grandes investidores pedem para olhar o seu balancete e a sua DRE, porque a sua DRE mostra como a sua empresa era para ter acontecido se tivesse dado tudo certo. E o seu regime de caixa, que é o balancete, ele mostra a realidade como aconteceu. E assim eles percebem o descasamento ali das verdades que a maioria dos empresários às vezes omite em reuniões de investimento.